Todo ano, a savana africana treme sob o peso de milhões de criaturas selvagens, sem mapas, sem guias. Apenas instinto e o desejo ardente de sobreviver. Eles atravessam terras mortas, enfrentam leões, crocodilos, abutres. Cada passo é um desafio à morte. De cada 10 que partem, um nunca retorna. Mas essa onda nunca para. Essa é a grande migração cruel, grandiosa e de uma beleza de tirar o fôlego que vamos vivenciar neste documentário Wild Savannah. A morte espreita a cada passo, a grande migração pelo território dos predadores. E tudo começa com o som de milhares de cascos batendo no solo seco e rachado. Bem-vindo à savana selvagem, onde a jornada de migração desafiadora acontece em meio às terras dos maiores predadores. Desde a década de 1970, a cada ano, um ciclo interminável de sobrevivência se repete na savana africana. Mais de 7 milhões de gnus, 260 zebras e 470 gazelas iniciam sua árdua jornada. Eles migram do Serengeti até o Masai Mara, percorrendo mais de 1,2 milhas de terras áridas em busca de novos pastos e fontes de água. Cada passo é uma corrida pela sobrevivência. Os rebanhos de guenos se movem como uma onda gigante, levantando a grama seca e criando redemoinhos de poeira no vento. Sem descanso, eles avançam em direção à terra prometida. Cada adulto, com até 600 libras, enfrenta inúmeros desafios da natureza. Para os filhotes, com apenas cerca de 40 libras, este é um mundo de sobrevivência implacável. Os predadores estão sempre à espreita, aguardando o momento certo. Rugidos ecoam na noite, sons da natureza que se misturam ao céu da savana, anunciando que a batalha pela sobrevivência está em curso. Mas o maior e mais cruel desafio ainda está à frente. O rio Mara. Suas águas turbulentas guardam mistérios imprevisíveis. Sob a lama, gigantes aguardam silenciosamente. Cada crocodilo do Nilo, com mais de 5 metros, está pronto para atacar. Este é o teste final de resistência. Cerca de 250 guenos e 30 zebras não conseguem atravessar. A sede na estação seca, a fome quando os campos se esgotam, a exaustão após a longa jornada e outros desafios naturais fazem muitos não chegarem ao fim. Mas para aqueles que conseguem, isso é a prova da força vital da natureza. Uma luta entre esperança e adversidade, onde vida e dificuldade se entrelaçam, criando um espetáculo grandioso na severa savana africana. O Serengeti, uma planície com mais de 5,7 milhas quadradas, é o ponto de partida de uma das maiores jornadas do planeta. Este é o coração da grande migração, um fenômeno natural que começou há milhões de anos. Através de mudanças geológicas e climáticas, estas planícies se tornaram um refúgio vital para inúmeras espécies selvagens. Cerca de 2 milhões de anos atrás, a chegada do gueno azul, das zebras e das gazelas
moldou o ecossistema único desta savana. As chuvas e a vida nova que brota da terra são o sinal que impulsiona os rebanhos a iniciarem sua jornada migratória. Pesquisas científicas de 2023. Confirmam que a grande migração pode ter começado há aproximadamente 1,7 milhão de anos, durante o Pleistoceno, período entre 2,5 milhões e 11,7 anos atrás. Graças aos esforços de conservação iniciados na década de 1970, as populações animais foram gradualmente estabilizadas e recuperadas, dando continuidade à eterna história da natureza. A grande migração na savana africana é um fenômeno natural guiado pelo clima e pelo instinto. Os gnus não seguem um calendário fixo, eles respondem ao chamado da terra, das chuvas e dos campos verdes que renascem. A estação das chuvas curtas, de dezembro a março, marca o renascimento do Serengeti. As primeiras gotas caem como elixir de vida, trazendo vitalidade aos campos. Segundo a Agência Meteorológica da Tanzânia, 2023, a precipitação média, entre 4 e 12 polegadas por mês neste período, permite que a vegetação cresça vigorosamente. A grama brota por toda parte, oferecendo alimento abundante para as mães que acabaram de dar à luz. As planícies do Serengeti não são apenas uma fonte de alimento, mas a base que sustenta todo o ecossistema. Espécies de gramíneas como Temeda triandra e Penicetum mesium prosperam graças às chuvas, tornando-se a fonte de vida para milhões de herbívoros. De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa da Vida Selvagem da Tanzânia 2023, a combinação de chuvas estáveis e clima ameno com temperaturas entre 68 e 78 degraus F cria condições ideais para a temporada de reprodução. Embora as chuvas não sejam intensas, são suficientes para manter viva a savana sem causar inundações ou interromper a migração. É nesse momento que Enidutu e o sul do Serengeti despertam com as primeiras chuvas da estação, suavizando a terra árida e transformando-a em um vasto tapete verde que se estende até o horizonte. Este é o momento crucial em que os guenos azuis começam a chegar em massa. Esses animais imponentes, com cerca de 0,9 a 2 metros de altura e pesando quase 290 quilos, escolhem esta região como local de reprodução. Aqui, os bezerros são nutridos sob a proteção gentil da natureza. Este não é apenas um estágio importante do ciclo migratório, mas também um momento decisivo para garantir a sobrevivência da espécie nesta jornada épica. Durante este período, a região de Utu, no Serengeti, transforma-se em um cenário vibrante, onde mais de 500 bezerros de gnu nascem. Trata-se não apenas de um espetáculo impressionante da natureza, mas de uma prova da estratégia de sobrevivência conhecida como saturação de predadores. Centenas de milhares de filhotes nascem em um curto período de tempo, sobrecarregando predadores como leões, hienas e guepardos. A força do número cria uma muralha viva, onde os pequenos gnus se protegem uns aos outros contra as ameaças constantes. Nesse momento, Utu assemelha-se a uma imensa arena de sobrevivência. Aqui, a quantidade é poder, um fluxo contínuo de vida que mantém a grande migração em movimento. No entanto, apenas a força do grupo não é suficiente. Nesta jornada desafiadora, os filhotes precisam crescer rapidamente, pois o tempo não espera. Apenas alguns minutos após o nascimento, um bezerro com cerca de 18 quilos já precisa se levantar. Seus primeiros passos não são apenas instinto, mas uma questão de vida ou morte. Em poucas horas,
eles já conseguem correr e se integrar ao rebanho, fugindo do olhar atento dos predadores à espreita. Graças ao leite materno rico em nutrientes, os filhotes crescem a um ritmo impressionante. Em poucas semanas, já conseguem correr quase tão rápido quanto um adulto, atingindo velocidades de 40 a 50 quilômetros. Essa habilidade é fundamental para escapar das ameaças, especialmente quando o rebanho atravessa mais de 1,2 quilômetros pelas pastagens africanas. O gnu azul, uma das espécies-chave da grande migração, enfrenta constantemente predadores como leões, hienas, cães selvagens africanos e guepardos. No entanto, eles não estão completamente indefesos. Uma das estratégias mais eficazes de defesa é migrar em grandes rebanhos. Em Undu, os gnus se espalham pelas planícies, mas mantêm grupos densos que se estendem até onde a vista alcança. Essa supremacia numérica dificulta que os predadores escolham um alvo específico, criando confusão no fluxo da vida selvagem. Quando o perigo se aproxima, os machos adultos usam seus chifres afiados para proteger o rebanho, formando uma barreira resistente. A cooperação coletiva reduz significativamente o risco de ataques, especialmente durante a temporada de reprodução, quando a vida e o perigo caminham lado a lado em cada passo sobre a savana implacável. Além dos gnus, os rebanhos de zebras também se concentram na região de Uto entre dezembro e março, quando esta se torna um dos principais locais de reprodução e alimentação, diferente dos gnus. As zebras não possuem uma estação de reprodução sincronizada. As fêmeas podem procriar durante todo o ano, mas a concentração na estação chuvosa traz benefícios significativos. Os rebanhos de zebras com adultos que pesam entre 350 e 450 quilos e medem cerca de 2 metros de altura, movem-se em grupos densos pelas vastas planícies. O som dos cascos ecoa como um ritmo interminável da savana. Cada passo sobre o tapete de grama representa uma luta constante pela sobrevivência. Com uma estratégia reprodutiva flexível, as zebras não dependem apenas do número, mas aproveitam cada oportunidade que a natureza oferece. A savana árida não consegue deter a resistência das zebras. Os rebanhos de Utu, parte do Serengeti, adaptaram-se perfeitamente ao ambiente semiárido, onde água e alimentos são frequentemente escassos devido à competição com outras espécies herbívoras. Elas podem percorrer dezenas de quilômetros em busca de água, mesmo quando a grama seca sob o sol escaldante. Com uma dieta baseada principalmente em gramíneas, as zebras consomem capins ricos em fibras que muitas outras espécies de herbívoros ignoram. Essa adaptação garante a sobrevivência, especialmente durante a estação seca. Quando seguem a grande migração e a vegetação muda rapidamente com as estações. A gestação de uma zebra dura 12 a 13 meses, mas apenas 20 a 30 minutos após o nascimento, o potro já consegue ficar de pé e dar seus primeiros passos vacilantes. Embora pese apenas cerca de 32 quilos, o mais importante é levantar-se, integrar-se ao rebanho e correr. Cada segundo é crucial, pois os predadores nunca deixam de observar. Entretanto, as zebras não enfrentam os desafios sozinhas. Sua arma mais poderosa é a coesão do grupo. Elas vivem em grandes bandos liderados e protegidos por um macho adulto que gerencia as fêmeas e os filhotes. Esse sistema social coeso garante que mantenham comunicação constante por meio de sons
linguagem corporal e comportamentos sociais, fortalecendo a proteção mútua durante a migração de mais de 1,9 quilômetros. As zebras frequentemente viajam junto com gnus e gazelas, formando um escudo vivo que reduz o risco de ataques. Quando grandes manadas se movem juntas, os predadores têm dificuldade em escolher um alvo específico, criando um efeito de dispersão perfeito. Dessa forma, a taxa de sobrevivência dos potros aumenta consideravelmente graças à velocidade e à proteção do rebanho. Após a estação chuvosa, Utu se transforma em um manto verdejante de vida. E mais uma vez, a jornada épica dos herbívoros da savana africana continua interminável, como a própria natureza selvagem. Nos campos de grama ricos em nutrientes, os gasos de Thompson encontram seu habitat ideal. Esses animais alimentam-se principalmente de grama jovem e têm seu período de reprodução sincronizado com os gnus e zebras. No entanto, apresentam características reprodutivas distintas. A gestação das gazelas de Thompson é mais curta, durando apenas 5 a 6 meses, e cada fêmea dá à luz um único filhote, com cerca de 4-5 quilogramas, pequenos, mas ágeis. Sua sobrevivência depende de cada passo desde os primeiros dias de vida. As gazelas de Thompson estão entre os menores, mas também os mais ágeis antílopes da savana africana. Elas medem cerca de 58 a 71 centímetros de altura e pesam entre 20 e 35 quilogramas. A espécie recebeu esse nome em homenagem ao explorador escocês Joseph Thomson. Sua pelagem marrom clara, combinada com a barriga branca e uma faixa preta que se estende do quadril ao ombro, as torna facilmente reconhecíveis nos vastos campos do Serengeti. Devido ao tamanho reduzido, as gazelas de Thompson enfrentam inúmeras ameaças naturais. Contudo, desde o nascimento, possuem uma estratégia de sobrevivência singular: a camuflagem. Nos primeiros dias de vida, os filhotes permanecem imóveis entre as altas gramíneas, com a pelagem marrom ajudando-os a se misturar ao ambiente. Diariamente, a mãe retorna para amamentar. Lucy, em seguida, os deixa escondidos novamente, garantindo que permaneçam seguros durante a fase mais vulnerável da vida. Durante a grande migração, as gazelas de Thompson viajam junto com os rebanhos de gnus e zebras. Porém, por serem menores, geralmente seguem atrás, aproveitando os campos de grama fresca deixados pelos herbívoros maiores. Essa estratégia reduz a competição direta e economiza energia ao longo da jornada que se estende por centenas de quilômetros. Uma característica marcante dessa espécie é o constante abanar da cauda, um sinal de alerta para outros membros do grupo sobre a presença de predadores. Além disso, elas apresentam o comportamento chamado strutting, saltos altos enquanto correm, demonstrando força e agilidade, além de confundir os predadores durante uma perseguição após a temporada de reprodução, por volta de abril a maio. Os campos do sul do Serengeti começam a secar. As chuvas já se foram e a vegetação verdejante torna-se apenas uma lembrança. As planícies agora estão amareladas, desgastadas pelos milhões de passos dos gnus, zebras e gasos de Thompson. Este é um dos momentos mais cruciais da grande migração. O sul do Serengeti, que antes era um paraíso, transforma-se em uma terra árida e pobre em nutrientes. Mas ao longe, mais ao norte, novos campos verdes ainda aguardam. O início dessa jornada não segue uma data fixa. Ela pode começar no final de abril, ou em alguns anos apenas em junho, quando o sul já não consegue mais sustentar os grandes rebanhos. Nesse momento, migrar para o norte torna-se a única escolha. As terras distantes, além dos limites do Serengeti,
representam a última esperança para a sobrevivência. Este é o momento em que os rebanhos precisam percorrer mais de 800 quilômetros rumo ao norte. Novas pastagens os aguardam. Assim começa a grande migração. Cerca de 5 milhão de gnus, 300 gazelas de Thompson e 200 zebras. Juntos, formam correntes vivas que podem se estender por até 40 km, como um rio interminável que carrega o ritmo da vida e da sobrevivência. Cada indivíduo avança com um único objetivo: continuar a jornada. Os gnus, com suas enormes necessidades alimentares, consomem toneladas de grama diariamente. Eles não têm outra escolha senão avançar rapidamente para o norte, onde ainda existe grama e água suficientes para garantir a sobrevivência. De acordo com pesquisas ecológicas de 2023, esses rebanhos podem percorrer 10 a 16 quilômetros por dia, mais rápido do que em outras fases da migração. Essa velocidade é um instinto de sobrevivência herdado por gerações. À medida que as pastagens do sul e do centro se esgotam, eles precisam alcançar novas terras antes que a estação seca domine totalmente a savana. A redução gradual das chuvas também influencia a rota dos rebanhos migratórios. Eles seguem pelo corredor oeste, cruzando pequenos rios e pântanos remanescentes da estação chuvosa. Os passos apressados de gnus e zebras ecoam pelo solo ressecado. A savana transforma-se então em uma verdadeira corrida pela sobrevivência, onde a velocidade e a capacidade de adaptação às condições áridas determinam o destino de cada indivíduo. Esses enormes rebanhos migratórios não são apenas grupos de animais em busca de alimento, mas verdadeiros escudos vivos, protegendo uns aos outros contra ameaças constantes. Eles adotam uma estratégia única de sobrevivência: mover-se em grandes bandos. O número esmagador dificulta que os predadores escolham um alvo específico, reduzindo significativamente o risco de ataque. No entanto, à medida que avançam para o norte, esses grandes bandos começam a se dividir em grupos menores. Essa tática diminui a pressão sobre a vegetação e garante que cada indivíduo tenha acesso suficiente a alimento. Cada grupo se torna uma fortaleza de sobrevivência ao longo da árdua jornada de mais de 1,2 quilômetros, onde cada passo pode definir o destino de quem migra. A migração rumo ao norte não é apenas uma busca por água, e novas pastagens é também uma corrida contra o tempo. Ao se aproximarem do rio Grumete, o ritmo dos rebanhos se torna ainda mais intenso. Este é um dos períodos mais desafiadores, quando os predadores estão mais ativos do que nunca. De acordo com o Instituto de Pesquisa da Vida Selvagem da Tanzânia, 2023, a taxa de sucesso dos caçadores nessa fase é maior do que em qualquer outra época do ano. Os gnus exaustos, com a energia já no limite, tornam-se presas fáceis nas planícies abertas. Leões e guepardos, dois dos predadores mais ágeis do Serengeti, aproveitam cada oportunidade para atacar os rebanhos durante a travessia de áreas sem esconderijo. A presença constante de predadores obriga os migrantes a permanecerem vigilantes. Cada passo dado nas vastas planícies pode representar tanto uma chance de sobreviver quanto o risco de um ataque inesperado. Com sua visão aguçada, as zebras frequentemente assumem o papel de liderança durante as migrações. Segundo um estudo de 2023 do Instituto de Pesquisa do Serengeti, elas podem detectar perigos a até 6 quilômetros de distância. Ao avistar leões, imediatamente emitem sons de alerta, permitindo que todo o rebanho se prepare e, se necessário, altere sua rota. Gnus e zebras conseguem correr a velocidades entre 60 e 80 km/h, o que torna difícil para os leões que só mantêm alta velocidade por curtas distâncias alcançar-los facilmente. Quando não conseguem escapar correndo, utilizam estratégias de defesa eficazes. Os gnus, com cerca de 225 kg, possuem chifres afiados que podem chegar a 75 cm de comprimento. Diante de uma ameaça,
Eles não apenas fogem, mas também podem contra-atacar, usando os chifres para se defender. As zebras, que podem pesar até 400 quilogramas, têm como arma poderosa os coices das patas traseiras. De acordo com dados de 2024 do Instituto de Pesquisa da Vida Selvagem da Tanzânia, um único coice pode causar lesões graves em leões, especialmente se atingir a cabeça ou o peito. Além disso, ambos os animais tendem a mover-se em pequenos grupos, o que facilita a dispersão e aumenta as chances de escapar quando cercados por predadores. Nas vastas planícies, os guepardos representam uma grande ameaça para as gazelas e zebras. Com velocidades impressionantes que chegam a 90 e 720 km/h em curtas perseguições, eles são os predadores terrestres mais rápidos da África. No entanto, os animais migratórios também possuem suas próprias estratégias de defesa. Quando perseguidas, as presas não correm de forma desordenada, mas aplicam táticas engenhosas para aumentar suas chances de sobrevivência. As gazelas de Thompson, pequenas mas extremamente ágeis, podem atingir velocidades de 79, 90 e 8 km/h. Além disso, não confiam apenas na velocidade. Elas aproveitam sua incrível capacidade de mudar de direção rapidamente, correndo em movimentos em zigue-zague e realizando curvas bruscas. As gazelas fazem com que os guepardos percam impulso, impedindo-os de manter a velocidade máxima por muito tempo. Como esses felinos só conseguem sustentar um sprint por 20 a 30 segundos, se a presa conseguir resistir a esse curto intervalo, suas chances de sobrevivência aumentam significativamente. De maio a junho, os gnus, zebras e gazelas alcançam a região oeste do Serengeti, onde o rio Grumeti bloqueia seu caminho. Neste ponto, os rebanhos enfrentam um dos desafios mais críticos da jornada: atravessar águas perigosas, onde predadores permanecem à espreita sob a superfície. Embora não seja tão largo quanto o rio Mara, o Grumeti, com cerca de 50 quilômetros de extensão, apresenta trechos estreitos e profundos que funcionam como verdadeiras armadilhas naturais para os migrantes. Ali, encontram um dos predadores mais temidos da savana, o crocodilo do Nilo. Com um comprimento médio entre 5 e 6 metros e uma força de mordida que chega a 3,7 psi, esses répteis são mestres na caça subaquática. Um único momento de distração pode ser fatal até mesmo para uma zebra adulta. De acordo com um estudo da Fundação para a Conservação da Vida Selvagem Africana, 2024, durante as travessias caóticas, a taxa de sucesso dos crocodilos do Nilo pode atingir 70%, especialmente contra indivíduos jovens ou exaustos após a longa jornada. E o perigo não termina na água. Às margens, leões, hienas e leopardos aguardam silenciosamente, prontos para aproveitar qualquer oportunidade criada pelo caos da travessia. Entre os predadores da savana africana, o leopardo se destaca por sua notável habilidade de escalar e sua destreza em emboscadas a partir de pontos elevados, tornando-se uma ameaça especialmente perigosa em áreas de vegetação densa. Escondidos nas copas das árvores, os leopardos esperam pacientemente pela oportunidade certa. Eles miram indivíduos fracos ou filhotes que se separam do rebanho. Segundo o Instituto de Pesquisa do Serengeti, 2024, a taxa de sucesso desses felinos ao caçar jovens debilitados durante a migração varia entre 50% e 60%. Após as travessias caóticas dos rios, quando o pânico domina os rebanhos, os leopardos aproveitam o momento para escolher presas exaustas, incapazes de acompanhar o ritmo do grupo. Com sua velocidade e força impressionantes, são capazes de lançar ataques rápidos e derrubar a presa em questão de segundos. Diferente dos leões ou hienas, os leopardos caçam sozinhos. Depois de abater a presa, arrastam o corpo para o alto das árvores,
protegendo-a de outros predadores oportunistas. Ainda assim, mesmo diante desses perigos constantes, os rebanhos migratórios não podem parar. Eles devem continuar avançando rumo ao norte, em busca das tão necessárias pastagens verdes e fontes abundantes de água. Na região do rio Grumete, a migração entra em sua fase mais desafiadora. Este não é apenas um teste de resistência física, mas um verdadeiro jogo de sobrevivência, onde um único erro pode levar à tragédia. Entre maio e junho, o Grumete costuma estar cheio por causa das chuvas intensas dos meses anteriores. No entanto, com a redução gradual das precipitações, o nível da água torna-se instável, criando condições imprevisíveis e perigosas. Nesse período, a principal estratégia de sobrevivência dos migrantes é atravessar em grandes grupos. Cerca de 1 milhão de guinos e 200 zebras cruzam o Grumeti durante a temporada, reunindo-se em bandos de 5 a 10 indivíduos a cada travessia. Os mais fortes seguem à frente, buscando as rotas mais seguras para todo o grupo. Mover-se em massa não apenas oferece proteção mútua, mas também cria caos suficiente para dificultar que os predadores escolham alvos específicos. Nas águas turbulentas, onde crocodilos do Nilo espreitam sob a superfície barrenta, a coesão do rebanho é sua maior arma. Essa união transforma a perigosa travessia em um verdadeiro duelo estratégico entre a vida e a morte. Um dos comportamentos mais característicos dos gnus, antes de cruzar o rio, é a hesitação. Eles podem permanecer horas até dias à beira da água, observando atentamente o fluxo e procurando sinais de crocodilos. Segundo as pesquisas biológicas mais recentes, essa espera não é indecisão sem propósito, mas uma estratégia de sobrevivência vital. Essa cautela permite que os líderes detectem riscos, avaliem a profundidade da água e aumentem as chances de sucesso para todo o bando. Esses momentos de tensão criam um clima sufocante, onde a linha entre a vida e a morte é tão frágil quanto um fio. Mas é justamente graças ao instinto de sobrevivência moldado por milhões de anos que eles continuam avançando nesta jornada árdua. Em junho, a savana africana torna-se mais agitada do que nunca. Os rebanhos migratórios continuam avançando para o norte, mas agora entram em uma fase especial da jornada à temporada de acasalamento. O clima fica tenso, com os machos disputando ferozmente o direito de reproduzir. Confrontos dramáticos entre indivíduos acontecem por toda a savana, enquanto o som ensurdecedor dos cascos ecoa, marcando um período desafiador não apenas para os migrantes, mas também para os predadores que os cercam. Neste momento, os rebanhos deixam de se mover como um único bloco. Grupos menores, conhecidos como bandos fragmentados, começam a se separar da manada principal, espalhando-se pelo Serenguete em busca das últimas áreas de pastagem. Duas principais rotas se abrem diante deles. Alguns bandos seguem para o oeste, cruzando o rio Grumete e avançando para a reserva Sinrita Grumete. Outros continuam diretamente ao norte, passando por Seronera, aproximando-se de Lobo e chegando perto da fronteira de Londo. De junho a julho, o clima no Serengeti muda significativamente. Segundo dados de 2023 do Departamento Meteorológico da Tanzânia, a precipitação média nesse período cai drasticamente, ficando entre 20 e 50 milímetros por mês, tornando a busca por água e alimento ainda mais urgente. Embora pequenas chuvas ainda ocorram, a umidade em queda anuncia a chegada da estação seca. A grama começa a murchar, a água torna-se cada vez mais escassa.
e os rebanhos migratórios precisam lutar para sobreviver. Os meses de junho e julho também marcam a temporada de acasalamento das espécies migratórias. Em meio a uma jornada desafiadora, a reprodução continua sendo prioridade. Os machos mais fortes entram em combate, defendendo territórios e disputando o direito de acasalar. Os guinos azuis, espécie-chave da grande migração, criam um cenário vibrante no norte do Serengeti. O som dos mugidos dos machos ecoa por toda parte, anunciando confrontos intensos. Além da força física, esses gnus possuem uma arma biológica única: os feromônios. Eles esfregam seus chifres e corpos na vegetação, deixando rastros de cheiro que afirmam domínio e atraem parceiras. Entretanto, o clima severo traz novos desafios. Com a redução das chuvas e a escassez de alimento, os machos precisam mover-se constantemente em busca de pastagens, tornando seus territórios instáveis e difíceis de defender. Nas planícies áridas do Serengeti, sob o vento quente que levanta nuvens de poeira, cada passo se transforma em uma dança de sobrevivência, onde o instinto reprodutivo e a luta pela vida se entrelaçam em um único e incansável ritmo. Embora não formem rebanhos fixos, as gazelas de Thompson mantêm um sistema polígamo, no qual os machos dominantes podem acasalar com várias fêmeas dentro de seu território. A reprodução ocorre de forma contínua ao longo do ano, garantindo o crescimento estável da população. Durante a temporada de acasalamento, os machos estabelecem territórios temporários, aguardando que as fêmeas entrem em suas áreas. Diferente dos confrontos intensos observados entre os gnus azuis ou zebras, os Thompson raramente entram em conflitos violentos nesse período. Os machos que controlam áreas com grama mais verde e abundante têm maiores chances de acasalamento, pois as fêmeas tendem a se concentrar nesses locais, garantindo assim melhores condições nutricionais durante a fase reprodutiva. Durante a temporada de acasalamento, além de pastar e buscar parceiros, os rebanhos migratórios continuam avançando. Eles se movem em grandes grupos, formando uma barreira natural contra predadores. A interação entre diferentes espécies, especialmente as zebras, com suas listras pretas e brancas, cria um efeito visual de confusão, dificultando que os caçadores escolham alvos específicos. Quando os rebanhos viajam juntos em grandes formações, a taxa de sucesso de predadores como leões e guepardos cai significativamente, aumentando as chances de sobrevivência das presas. Até mesmo as gazelas de Thompson, menores que gnus e zebras, se beneficiam dessa proteção ao acompanhar os grandes grupos. No entanto, à medida que alimento e água se tornam escassos no final da estação chuvosa, os grandes rebanhos começam a se fragmentar em grupos menores em busca de recursos. Essa dispersão cria oportunidades para os predadores emboscarem, geralmente mirando em indivíduos jovens, fracos ou isolados do grupo. Nas regiões do Corredor Oeste e de Kogatende, os leões aproveitam a dispersão dos rebanhos migratórios para emboscar indivíduos fracos ou exaustos durante a temporada de acasalamento. Nesse período, os machos dominantes costumam estar fisicamente desgastados após dias defendendo territórios e parceiras, tornando-se alvos mais fáceis para ataque surpresa. As alcateias ao longo do rio Grumeti e da região de Sinrita utilizam o terreno irregular para organizar emboscadas contra pequenos grupos durante as travessias. A temporada de acasalamento representa um momento ideal de caça para os leões. A dispersão dos rebanhos e os conflitos internos reduzem a vigilância das presas, aumentando consideravelmente as chances de sucesso dos predadores. Além dos leões, os rebanhos migratórios também enfrentam o leopardo, um predador solitário, mestre na arte do disfarce
e dos ataques surpresa a partir de pontos elevados. Durante a temporada de acasalamento, quando os rebanhos de gazelas de Thompson se tornam mais fragmentados, os leopardos costumam mirar filhotes, indivíduos fracos ou isolados, especialmente quando os machos estão distraídos defendendo territórios e disputando parceiras. Eles aproveitam essa falta de atenção para lançar ataques fulminantes. Com suas habilidades impressionantes de escalada e força muscular notável, os leopardos movem-se com facilidade por terrenos complexos, representando uma ameaça constante ao longo da jornada migratória. A vegetação densa do Serengeti e do Corredor Oeste oferece esconderijos perfeitos para emboscadas. Com ataques surpresa a partir de árvores ou arbustos, eles podem derrubar a presa em poucos segundos, antes que o rebanho consiga reagir. Segundo os dados mais recentes de 2024, a taxa de sucesso dos leopardos nesses ataques rápidos pode chegar a 50 a 60%. Somando-se aos desafios da migração, surge a ameaça das hienas predadores altamente organizados, com estratégias de caça em grupo impressionantes. Durante a temporada de acasalamento, elas representam um perigo ainda maior, especialmente para indivíduos jovens ou enfraquecidos, quando os rebanhos estão mais dispersos. As hienas não são apenas excelentes caçadoras, mas também mestres da oportunidade, frequentemente roubando presas de outros grandes predadores. Diferente dos felinos, que caçam sozinhos ou em pequenos grupos, as hienas empregam táticas coordenadas, cercando e exaurindo suas presas em longas perseguições antes de aplicar o golpe final. Elas tendem a se concentrar em áreas onde os rebanhos migratórios se reúnem para acasalar, mirando indivíduos que se separam do grupo ou machos distraídos na defesa de seus territórios. De agosto a outubro, a região de Kogatende, no norte do Serengeti, e a reserva Masai Mara, no Quênia, tornam-se o epicentro da grande migração. Milhões de guinos, zebras e gazelas avançam rumo ao norte, cruzando as planícies áridas do Serengeti para enfrentar seu maior desafio, o imponente rio Mara. As travessias acontecem diariamente, marcando uma das fases mais duras da jornada. Do outro lado, encontram-se as ricas pastagens do Masai Mara, com 1,5 km² de gramíneas frescas, brotadas após as chuvas. Mas para chegar lá, os rebanhos precisam enfrentar as correntes traiçoeiras do Mara e os predadores à espreita sob suas águas. O rio, com fluxo irregular que pode se estender por vários quilômetros, esconde crocodilos do Nilo gigantes, que aguardam ansiosamente pelo seu banquete anual. De acordo com o Instituto de Pesquisa da Vida Selvagem da Tanzânia 2024, em anos de chuvas acima da média, o nível do Mara pode subir subitamente, criando enxurradas mortais e tornando as travessias ainda mais perigosas. Já nos anos de seca, a água mais rasa facilita a passagem, mas aumenta o risco de ataques, pois mais crocodilos se concentram nos trechos rasos, transformando a travessia em uma verdadeira luta pela sobrevivência. O nível do rio Mara é determinante para o destino dos migrantes. Em anos chuvosos, a taxa de mortalidade nas travessias pode chegar a 10–20% devido à força das correntes e ao afogamento. Em anos secos, esse índice cai, mas o risco de predação por crocodilos aumenta significativamente. Entre julho e outubro, os rebanhos cruzam repetidamente o norte do Serengeti e o Masai Mara. Ao contrário da crença popular de que os animais migram para o norte em junho e permanecem no Quênia até outubro, a realidade é muito mais dinâmica. Eles mudam de direção inesperadamente e travessias podem envolver desde 10 até 10 indivíduos, criando espetáculos caóticos e dramáticos. Um dos comportamentos mais notáveis durante esse período é a hesitação e exploração cautelosa às margens do rio. Os rebanhos se acumulam por dias, aguardando os pioneiros, frequentemente as zebras,
que com sua excelente visão, avaliam o perigo antes de entrar na água. Esse comportamento revela não apenas prudência, mas também uma estratégia de sobrevivência refinada. Quando os gnus, zebras e gazelas finalmente entram no Mara, a tensão atinge o ápice. Centenas de crocodilos famintos aguardam o momento certo para atacar, transformando o rio em um campo de batalha mortal, onde cada travessia é uma disputa entre a vida e a morte. O Masai Mara é um verdadeiro hotspot de biodiversidade na savana africana, abrigando mais de 95 espécies de mamíferos e 570 espécies de aves. A abundância de herbívoros, combinada com a migração de milhões de indivíduos, sustenta uma complexa cadeia alimentar, onde predadores encontram fartura de presas. É também o lar dos famosos Big Five leão, leopardo, elefante, búfalo e rinoceronte. Originalmente, o termo foi criado por caçadores para designar os animais mais difíceis de abater. Mas hoje simboliza o turismo ecológico. As fêmeas de elefante, mais leves, pesam entre 2,7 e 4 quilogramas. Suas presas longas e uma memória excepcional permitem que encontrem fontes de água e memorizem rotas migratórias por gerações. Os elefantes da savana vivem em grupos matriarcais liderados por fêmeas adultas, enquanto os machos deixam a manada ao atingir a maturidade, tornando-se solitários ou formando grupos de jovens machos. No Masai Mara, os elefantes atuam como verdadeiros arquitetos da savana. Usam sua força para derrubar árvores, deslocar vegetação menor e criar novas áreas de pastagem, beneficiando herbívoros menores como gazelas e impalas. Um único elefante pode consumir até 135 quilogramas de plantas por dia. Além disso, durante as secas, eles cavam o solo em busca de água, fornecendo recursos vitais para inúmeras espécies menores. Outro gigante do Big Five, o búfalo africano, é considerado um símbolo de força no Masai Mara. Os machos adultos pesam entre 450 e 900 quilogramas e medem de 1,2 a 1,5 m de altura nos ombros. Sua característica mais marcante são os chifres curvados, especialmente a parte central endurecida chamada boss, essencial para a defesa contra predadores como leões e hienas. Os búfalos vivem em grandes manadas, que podem chegar a 500 indivíduos, garantindo maior proteção aos mais jovens e fracos.
Um estudo de 2023 mostrou que a taxa de sucesso de leões ao caçar búfalos em grandes manadas é de apenas 10 a 15%, evidenciando a força da estratégia coletiva da espécie. Entre os Big Five, os rinocerontes estão entre os mais raros e vulneráveis. O Maasai Mara abriga duas espécies: o rinoceronte negro, Dicerus bicornis, mais comum, embora ainda criticamente ameaçado, e o rinoceronte branco, Ceratotherium simum, que pode pesar até 2,3 kg e vive principalmente nas pastagens do sul da África. O rinoceronte negro, menor e mais agressivo, pesa entre 800 e 1,36 kg e costuma ser mais solitário em seu comportamento. No Maasai Mara, os rinocerontes negros habitam áreas de savana seca, exibindo chifres que podem alcançar até 5 metros. Infelizmente, essa característica os torna alvos do intenso crime de caça ilegal, motivado pelo comércio clandestino e pelo uso dos chifres na medicina tradicional. Segundo o Serviço de Vida Selvagem do Quênia, 2023, restam apenas 30 a 40 indivíduos dessa espécie no Maasai Mara, apesar dos esforços de conservação e das patrulhas anti-caça. De julho a outubro, a grande migração leva milhões de guenos, zebras e gazelas a atravessarem o rio Mara, criando um espetáculo natural impressionante. Ao chegarem ao Maasai Mara, o ecossistema sofre transformações significativas. As vastas planícies tornam-se centros de concentração desses enormes rebanhos. Durante a migração, esses herbívoros não apenas buscam pastagens frescas, mas também desempenham um papel essencial na cadeia alimentar da região. De acordo com um relatório de 2023 da Fundação do Ecossistema Serengeti Mara, o pastoreio intenso estimula o crescimento de gramíneas jovens, enquanto o movimento constante dos rebanhos contribui para a dispersão de sementes, aumentando a fertilidade do solo. Além disso, a grande quantidade de dejetos depositados modifica a composição e a distribuição da vegetação, beneficiando outras espécies do ecossistema. Com a chegada de novembro e dezembro, as chuvas curtas começam a cair no sul do Serengeti, revitalizando as planícies secas e criando novas áreas de pastagem, fonte essencial de alimento para guenos e zebras. Esse é o sinal para o retorno. Os migrantes deixam o Maasai Mara e iniciam a longa jornada de volta ao sul da Tanzânia. Nesse momento, a região de Enidutu se cobre de gramíneas baixas, tornando-se o local ideal para a reprodução dos guineus, prontos para iniciar um novo ciclo de vida. A natureza se prepara para um período de renovação, marcando o começo de uma nova fase após uma jornada árdua. Em 2023, aproximadamente 3 milhão de guinus, 300 zebras e centenas de milhares de gazelas formaram um fluxo migratório aparentemente infinito. Esse rio de vida continua em movimento, com os guinus realizando até uma segunda travessia do rio Mara, enfrentando novamente as águas turbulentas, os crocodilos e o caos das passagens em massa. Mas com sua resiliência extraordinária, perseveram rumo ao sul. As regiões de Lobo e das planícies do norte servem apenas como pontos de parada temporários antes da chegada a Enidutu, onde as chuvas recentes alimentam os pastos. Essa migração segue um padrão regulado pelas chuvas.
um mecanismo de sobrevivência refinado ao longo de milhões de anos. Durante essa fase, os rebanhos não apenas buscam alimento, mas também se preparam para a temporada reprodutiva. No início do ano, Enkidutu oferece grama fresca e abundante água, ajudando os migrantes a recuperar energia após a longa jornada e a se preparar para o desafiador ciclo de reprodução que está por vir. Quando as espécies migratórias retornam entre novembro e dezembro, elas enfrentam a fase mais dura da jornada. Predadores como leões, hienas, leopardos, guepardos e, por vezes, até cães selvagens africanos aguardam pacientemente nas planícies e próximas às fontes de água locais, onde os rebanhos costumam parar para descansar. Após o longo trajeto, os animais estão exaustos, tornando-se presas mais fáceis. Leões e hienas aproveitam a dispersão dos grupos para realizar emboscadas rápidas. Quando os novos brotos de grama surgem, os rebanhos se espalham para pastar, abrindo mais oportunidades para os caçadores. Além da variação nas chuvas, as temperaturas médias no Serengeti e no Masai Mara vêm aumentando devido às mudanças climáticas. O calor mais intenso acelera a evaporação, secando rios como o Grumeti e o Mara em ritmo alarmante. Isso força os rebanhos a percorrer distâncias maiores em menos tempo para encontrar água. Em anos mais severos, o calor extremo eleva as taxas de mortalidade por exaustão e falta de alimento. Outro impacto das mudanças nos padrões de chuva é o aumento de fenômenos climáticos extremos, como secas e inundações. A seca no Serengeti é um dos maiores desafios para as espécies migratórias. Quando a grama não cresce rápido o suficiente, gnus, zebras e gazelas são forçados a migrar mais cedo para o Masai Mara ou permanecer por mais tempo, aumentando a pressão sobre os recursos do local, onde água e pastagem já são escassas. As inundações, por sua vez, trazem perigos imprevisíveis. Segundo um relatório de 2023 do Instituto de Pesquisa do Serengeti, em anos de chuvas intensas, os rios se tornam correntes violentas, aumentando o risco durante as travessias. A taxa de mortalidade pode chegar a 10%, especialmente entre os filhotes. As travessias fluviais, parte essencial da grande migração, transformam-se em verdadeiros pesadelos, onde a linha entre a vida e a morte é extremamente tênue. Enquanto isso, a erosão do solo e as mudanças constantes no relevo redesenham as rotas migratórias. Chuvas torrenciais criam vales profundos e terrenos acidentados na savana. Rios que antes eram fontes de vida passam a ser correntes traiçoeiras, ameaçando qualquer animal que tente atravessar. Luz. Assim, gnus, zebras e gazelas precisam ajustar suas rotas, muitas vezes atravessando áreas ainda não exploradas para garantir sua sobrevivência. Não é apenas a natureza que impõe desafios, a ação humana vem criando impactos mais graves do que nunca. A sobrevivência das espécies migratórias já não depende apenas dos ciclos naturais. A construção de infraestruturas no Serengeti e no Masai Mara ameaça diretamente a grande migração, afetando milhões de herbívoros e toda a cadeia alimentar desses ecossistemas. Projetos como estradas, pontes e expansões urbanas criam barreiras físicas que quebram rotas migratórias milenares, cortando as vastas planícies e fragmentando corredores ecológicos essenciais usados regularmente pelos rebanhos. Um relatório da WWF de 2023 alertou que essas estruturas podem provocar graves acidentes, pois os rebanhos são forçados a cruzar estradas para continuar sua jornada. Além disso, embora o turismo gere receita significativa para a Tanzânia e o Quênia, práticas não sustentáveis estão causando impactos alarmantes na migração. A construção de resorts, acampamentos turísticos e novas vias de acesso
invade os habitats naturais de guinos, zebras e gazelas. A superlotação de veículos é um problema crítico. Segundo um relatório de 2024 do Serviço de Vida Selvagem do Quênia, durante a alta temporada, o Masai Mara recebe até 600 veículos por dia. Esse tráfego excessivo interrompe comportamentos naturais, gera estresse e obriga os rebanhos a alterar rotas constantemente, causando divisão dos grupos e aumentando a vulnerabilidade aos predadores. A grande migração, um dos fenômenos naturais mais impressionantes do planeta, enfrenta ameaças cada vez mais graves. Infraestruturas crescentes, pastagens reduzidas, clima imprevisível e eventos extremos cada vez mais frequentes. As jornadas tornam-se mais longas, exaustivas e brutais. O ecossistema da savana está sendo gradualmente degradado, com as planícies ressecando a cada estação seca. Se medidas de proteção eficazes não forem implementadas a tempo, essa grandiosa jornada de sobrevivência corre o risco de sofrer danos irreversíveis num futuro próximo. Diante de desafios cada vez maiores, organizações internacionais, governos locais e ONGs estão trabalhando incansavelmente para buscar soluções eficazes de conservação. A expansão de áreas protegidas e a criação de corredores ecológicos surgem como estratégias centrais. Embora o Serengeti e o Masai Mara já sejam grandes áreas de conservação, ampliar seus limites e garantir a conexão entre essas regiões tornou-se essencial. Um exemplo importante é o Corredor Oeste do Serengeti. Segundo um relatório de 2023 do Instituto de Pesquisa da Vida Selvagem da Tanzânia, o governo está trabalhando para expandir essa área, protegendo os rebanhos durante as travessias dos rios Grumeti e Mara. Esses corredores ajudam a reduzir conflitos entre humanos e fauna, preservando as rotas migratórias contra a fragmentação. Em 2024, o Instituto de Pesquisa do Serengeti informou que o governo implementou restrições ao número de veículos nos parques, minimizando a interferência no comportamento natural dos migrantes. O turismo ecológico também vem sendo incentivado, com resorts adotando práticas sustentáveis, como redução do uso de plásticos e utilização de energia renovável. Além disso, projetos de restauração da vegetação e gestão hídrica nos rios Grumeti e Mara têm contribuído para manter um habitat viável. De acordo com o projeto de gestão do ecossistema do Serengeti 2023, cerca de 12,4 acres de terras já foram restauradas, garantindo alimento para os rebanhos durante a migração. Programas de educação ambiental, apoiados por entidades como a African Wildlife Foundation, têm aumentado a conscientização e ajudado a reduzir a pressão da caça ilegal. As comunidades locais são incentivadas a participar de projetos de turismo sustentável, garantindo que se beneficiem diretamente das receitas geradas. Um exemplo inspirador é a iniciativa das Pastagens do Norte da Tanzânia, NT, que uniu organizações de conservação e comunidades para proteger corredores ecológicos vitais, especialmente ao longo das rotas migratórias de guinos, zebras e gazelas entre Serengeti e Masai Mara. O sucesso desses projetos reforça a responsabilidade coletiva de proteger a grande migração e o ecossistema que ela sustenta. Não apenas governos e instituições, mas cada indivíduo pode contribuir, doando para organizações confiáveis de conservação ou escolhendo operadoras de turismo ambientalmente responsáveis ao visitar o Serengeti ou o Masai Mara. Os viajantes podem impactar diretamente a preservação dessa jornada extraordinária da vida selvagem.